Olá, alunos, tudo bem? Boa noite. Parece que agora eu consegui achar aqui um jeito de gravar. Parece que está dando certo. Se der certo, vocês verão esse vídeo. Então, eu espero que sim. Vamos lá. Então, a nossa aula, é de distúrbios gastrointestinais e pancreáticos. A gente vai revisitar um pouquinho o sistema gastrointestinal, né? Ver algumas enzimas, algumas proteínas, a gente vai ver alguns hormônios, tá? Que fazem parte do sistema gastrointestinal. Então, os distúrbios gastrointestinais, né? Eles são patologias que atacam o sistema digestivo, que é composto pelo estômago, esôfago, intestino grosso, intestino delgado, colo, reto e ânus, boca, faringe, certo? Cavidade bucal, enfim. Esses órgãos todos fazem parte também alguns órgãos acessórios, como por exemplo o pâncreas, o fígado e a vesícula. Então aqui, né, nós temos esse esqueminha, onde dá pra gente ver aqui a cavidade bucal. Ela tem as glândulas aqui, né, salivares, que secretam enzimas importantes para a digestão. Logo depois a gente tem a faringe, seguido pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? E as glândulas acessórias, que nós já vimos elas, né? O fígado, bile e pâncreas, certo? Então a gente já falou um pouquinho do pâncreas, mas agora a gente tinha visto a parte do sistema endócrino, né, do pâncreas. Agora a gente vai ver a parte exócrina do pâncreas, certo? Então o pâncreas, né, ele é uma glândula que faz parte aí do sistema digestivo. Ele é endócrino, produz suco pancreático que age no processo digestivo. Ele também é uma glândula que é responsável pela produção de hormônios, como a insulina, somatostatina e glucagon. Aqui a gente tem o pâncreas, certo? Ele tem esse canal aqui, que ele vai juntar junto com o canal da vesícula. Então, você tem as glândulas acinares, que vão secretar para dentro desse canal. E nós temos as ilhóquidas de Langerhans, né? Que são as que fabricam a insulina, a somatostatina e o glucagon, como a gente já tinha visto, certo? Então, o pâncreas ele é dividido em endócrino e exócrino. A função endócrina, né, ela é desempenhada por um aglomerado de células, denominado células de ilhotas de Langerhans, né, que são essas células aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou trocar aqui para o apontador, acho que vai ser melhor. Aqui, ó. Essas daqui são as células de Langerhans, né, que são as que secretam a insulina, a somatostatina e o glucagon. Essas outras células daqui são a parte exócrina do pâncreas. Então, você tem a parte endócrina e a parte exócrina do pâncreas, né? Cerca de 1 milhão de ilhotas, uma pessoa adulta possui 1 milhão de ilhotas. Isso constitui só 2% aí da massa do pâncreas. Então, o restante é tudo exócrino, certo? Quanto mais para a cauda do pâncreas, vamos voltar aqui, quanto mais para essa região aqui da cauda do pâncreas, mais exócrino vai ficando o pâncreas, certo? Mais de 95% da massa pancreática corresponde a essas células exócrinas, que são agrupadas em lóbulos, chamados lóbulos acinos. As células acinares, né, que são essas células que compõem o lóbulo, elas sintetizam enzimas digestivas na sua forma inativa, como amilase, protease, lipase, nucleases. E os principais exemplos são a amilase pancreática, que é para dissolver carboidratos, a lipase pancreática, que é para dissolver gorduras, e o tripsinogênio, que é para dissolver proteínas, certo? Fazer a digestão aí das proteínas, a quebra dessas proteínas. Então, lembrando que os glóbulos acinos, eles secretam de forma exócrina para o tubo digestivo. Então, eles secretam enzimas da digestão, certo? Enquanto que a parte endócrina do pâncreas, ela é
formada pelas ilhotas de Langerhans, né, que secretam insulina, glucagon e somatostatina. Então, vamos lá, né, para todas as enzimas aí produzidas pelo pâncreas, né. A gente tem a tripsina, que é o tripsinogênio, né, ela faz clivagem de ligações peptídicas entre o resíduo de lisina e da arginina. Nós temos a quimiotripsina, que é o quimiotripsinogênio. Ela faz a clivagem aí de ligações peptídicas de resíduos de aminoácidos aromáticos, como triptofano, tirosina e fibrinolina, certo? A carboxipeptidase, que ela faz a quebra aí de ligações peptídicas do resíduo de aminoácido que tem carboxiterminal. A elastase, ou proelastase, que ela tem a clivagem de ligações peptídicas entre os resíduos de aminoácido e as cadeias laterais alifáticas de outros resíduos de aminoácido, certo? A calicreína, que ela ativa, ela é responsável pela ativação das silinas. Dessa parte aqui, nós vamos prestar assim, mais atenção em tripsina, quimiotripsina, que são as que a gente mais estuda, tá? E a gente também tem a lipase. A lipase, ela é a clivagem de quê? De lipídios, certo? Ligações de ésteres de glicerol com ácidos graxos, enfim. Aqueles triacilglicerol, transformando ele em ácido graxo livre, e para ele poder ser absorvido. Vocês lembram disso da nossa aula lá de lipídios? Então, é essa lipase, é a mesma lipase de lá. A gente tem a colipase, que ela interage com a lipase, né? Lipase e faz com que a catálise da lipase seja um pouco mais rápida. A gente tem a colesterol esterase, que ela vai clivar somente ligações do tipo éster de colesterol, né? A fosfolipase A, que ela é específica para clivar ligações de proteínas de membrana, de fosfolipídio de membrana. A ribonuclease e a desoxirribonuclease, que elas são responsáveis pela clivação dos ácidos nucleicos, certo? Então, quem que a gente dosa, né, dessas enzimas? A gente pode dosar todas elas, mas numa crise pancreática a gente vai prestar bastante atenção na lipase. A gente também pode dosar tripsina e quimiotripsina e também podemos dosar amilase, certo? Então, a pancreatite é a doença, né, aguda crônica, a pancreatite é uma doença que pode ser aguda ou pode ser crônica, e o câncer de pâncreas também são as principais doenças relacionadas ao pâncreas. E além disso, existem várias doenças relacionadas aos hormônios pancreáticos, em especial a insulina, né, que destaca-se a diabetes mellitus. Mas aqui a gente vai focar na pancreatite, né, que é classificada em aguda ou crônica, e a gente vai ver alguma coisa ali de câncer pancreático, tá? A pancreatite é uma inflamação do pâncreas causada pela ativação das enzimas pancreáticas dentro da glândula. Lembra que eu falei para vocês que as células acinas, elas fabricam, né, essas enzimas, mas na sua forma inativada. Por exemplo, tripsina é a forma ativa. O pâncreas fabrica ela na forma de tripsinogênio. A quimiotripsina é a forma ativa. O pâncreas fabrica ela na forma de quimiotripsinogênio. Então, assim, ele fabrica inativo por um motivo. Porque se essa glândula estiver ativa dentro do pâncreas, vai acabar que ela vai digerir essa própria glândula, vai digerir o pâncreas, e isso vai provocar, obviamente, dor, né, e alguns outros sintomas. Então, a pancreatite aguda, você vai ter a dor abdominal, náuseas, inchaço e febre. Isso aqui é um sinal de alerta, certo? Na pancreatite crônica, a pancreatite crônica ela acontece com várias pancreatites agudas de repetição. Então, a pancreatite crônica vai dar diarreia, perda de peso, vômitos e fezes amareladas, certo? Então, vamos para a pancreatite aguda. A pancreatite aguda é um processo inflamatório do pâncreas que ocorre de maneira súbita. Gente, a maioria das doenças agudas, elas são de maneira súbita, certo? Na pancreatite, as enzimas digestivas que deveriam ser liberadas no trato digestivo para fazer a digestão do alimento, elas acabam por danificar o próprio pâncreas e os outros órgãos que estão ao redor dele. Isso inclui bile, inclui canalículo da vesícula biliar, inclui também fígado, inclui também a parte de baixo ali do intestino delgado, do intestino grosso, que passa perto também, certo?
e provoca uma autodigestão tecidual de todos esses componentes, né? As enzimas que estarão alteradas são as enzimas amilase sérica e lipase sérica, ok? Os fatores de risco: alcoolismo, 10% dos eletistas possuem pancreatite aguda, litíase biliar, 7% dos portadores desenvolve pancreatite aguda, litíase é a pedra na vesícula, né, certo? Idade, quanto mais velho, mais riscos, né? Algum trauma, fármacos induzem isso também. A genética, quando a pessoa tem uma predisposição a ter ativação dessa enzima dentro do pâncreas, infecções, fibrose e hipertrigliceridemia. Enfim, o aumento, né, de triglicerídeos no sangue, que é o acúmulo desses, que vai acabar acontecendo o acúmulo desses triglicerídeos ali em volta dessas glândulas como fígado e pâncreas, certo? Então a amilase sérica, ela fica aumentada, né, porque lembrando que é uma pancreatite aguda, de 6 a 12 horas e vai diminuindo nos próximos 3 a 5 dias. Geralmente ela é 3 vezes o valor normal da amilase do valor de referência. Então você tem o risco de alguns falsos positivos, por exemplo, colecistite aguda, doença intestinal, gestação ectópica, salpinge, alcoolismo, cetoacidose, alterações na glândula salivar, porque essa amilase também é fabricada lá nas glândulas salivares, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas o que a gente vai caracterizar? Que quando a amilase for a amilase pancreática que estiver alterada, a lipase também vai estar alterada. Então é um casalzinho. Para você ter pancreatite aguda, os dois têm que estar aumentados. Se tiver só um aumentado, não é característica de pancreatite aguda, certo? Então, a lipase sérica, ela tem uma sensibilidade de 85% a 100%, ela é mais específica que a amilase, e o valor diagnóstico dela aumenta se aferida com a lipase junto, como eu falei para vocês, que é aquela enzima que ela ajuda a lipase a funcionar, né? Ou por radioensaio também, certo? Então, vamos para os valores de referência, né? A amilase é de 60 a 160 UI, e ela está aumentada na pancreatite aguda, na cachumba, na úlcera péptica perfurada, intoxicação por álcool, insuficiência renal, colicistite aguda, obstrução do tubo pancreático ou biliar. A lipase, de 0,2 a 1,5 UI, então ela é bem baixinha, bem sensível, qualquer aumento dela o exame vai pegar, certo? Ela está alterada na pancreatite aguda, na infecção do trato biliar, na insuficiência renal. Então, assim, tem aí um joguinho que a gente faz, né, de quantidade, de dosagem, para você descartar a insuficiência renal aqui e realmente direcionar o teu diagnóstico para pancreatite aguda ou para infecção do trato biliar. Mas a partir do momento que você tem lipase aumentada, você já tem que desconfiar de uma pancreatite aguda, e se a amilase estiver aumentando também, então com certeza você tem que desconfiar de uma pancreatite aguda, certo? Então, na maioria das vezes, a pancreatite, ela pode também ser crônica. E a crônica, ela é secundária a episódios repetidos de pancreatite aguda, que inicia uma sequência, né, de fibrose em torno daqueles acinos, e isso causa uma distorção do pau e alterações nas secreções pancreáticas, certo? Desse modo, ao longo do tempo, com os episódios múltiplos, isso pode levar à perda do parênquima pancreático e leva à fibrose. E a fibrose é a característica principal da pancreatite crônica. Vamos lá, explicando então. A pancreatite aguda, como é que ela funciona? Você tem então a lesão nas células sinais, certo? Quando ela começa a liberar esse tecido vai sendo consumido pelas próprias enzimas ali. Essa ativação dessas enzimas, né, ela gera ativação de mediadores inflamatórios. Então, você começa a chegar via capilar monócito, linfócito, mediadores da inflamação em torno dessa lesão aqui, e junto também começa a vir essas células estreladas aqui, que são células dendríticas, né, para tentar conter essa lesão. Então, na maioria das vezes, ele consegue fazer a resolução da pancreatite ali local, certo? Mas conforme isso vai acontecendo um acúmulo dessas células dendríticas aqui, ó, em volta desse acino, porque muitas vezes ele foi fugiu a palavra.
muitas vezes ele foi arrumado, ele foi contido ali, então essa lesão, essa ativação foi feita muitas vezes ali em volta desse lóbulo, né, dessas células aí acinares. Então, por exemplo, aí um estresse, como etanol, um estresse contínuo, né, como etanol, lesões contínuas, estresse oxidativo e tal, isso leva a uma inflamação crônica em volta, né? Então tá sempre tendo mediadores da inflamação em volta desse acino. Aí essas células dendríticas elas começam a produzir TGP, TGF-beta e PDGF, que vão fazer com que ocorra fibrose. Então é uma secreção de colágeno que acontece em volta aqui desse acino, levando então a fibrose do pâncreas e a perda da função dessas células acinares aqui, certo? E isso acontece uma perda de função desse tecido pancreático. Então, a pancreatite crônica, ela pode ser por ingestão de álcool, por fibrose, por pancreatite obstrutiva, pode ser por desnutrição, pode ser hereditária, enfim, ela tem várias causas, certo? O que a gente precisa saber é que ocorre uma fibrose em volta do tecido acinar aqui, e isso leva à perda da função, né, desses lóbulos acinares. Então, a pancreatite crônica, ela pode, né, ser levada de qual modo? Então, você pode vir do consumo do álcool, né, isso causa desnutrição, diminuição dos agentes antioxidantes, né, levando, então, a um suco pancreático mais rico em proteínas e pobre em mitostatina, uma formação de plugs proteicos, deposição de cálcio e formação de cálculos da vesícula biliar, obstrução dos ductos pancreáticos. Isso leva à inflamação, a inflamação leva à formação de radicais livres, que leva à pancreatite aguda. Isso também pode levar à inflamação, pode levar diretamente à pancreatite aguda. Pode ser autoimune, né? Pode ser hereditário, então você tem anticorpos autoimunes que levam à pancreatite crônica. Também a obstrução dos ductos pancreáticos pode levar ao aumento da pressão intraducto, né, dentro do ducto, e leva a uma isquemia, que é perda de sangue, e isso leva à pancreatite crônica. Enfim, tem várias formas de você ter pancreatite crônica. E como então que a gente diagnostica a pancreatite crônica, né? Então, normalmente, na pancreatite crônica, quando você vai dosar a amilase lipase, que é o diferencial da aguda, na maioria dos casos ela está em valores basais, valores normais. Então, ela pode estar até elevada nas fases iniciais da doença, né? Ou em alguns períodos de repetição, aí quando tem um agravamento, mas por conta da fibrose e da perda progressiva do parênquima pancreático lá, os níveis, né, tendem a normalizar, ou seja, aquelas células tendem a não produzir mais essa amilase lipase. Então, assim, realmente é perda de função que vai acontecendo. E aí você vai dosar e não está alterado. Então, como é que você vai fazer? Normalmente os eletrólitos, né, e os testes hepáticos, tudo que está ali em volta também estão normais. E pode haver uma elevação de bilirrubina e fosfatase alcalina. Então, indicando que existe alguma coisa no ducto, né, que você sabe que a fosfatase alcalina e a GGT, elas localizam a lesão, então é lesão de ducto, mas você não consegue saber, né, se ela é intrapancreática do ducto ou do próprio ducto biliar, certo? Então, assim, a fosfatase pode estar aumentada, a bilirrubina pode estar aumentada, mas as outras vão estar em valores normais. Então, o diagnóstico é feito por imagem. Então, normalmente, no caso da cistite crônica, é por imagem, por radiografia, por tomografia, por ultrassonografia, e isso também por anamnese, né? Então, quando você pergunta para o paciente, ele vai falar que ele teve lesões repetitivas de pancreatite aguda e o médico provavelmente já vai pedir esse tipo de exame. Nós, no laboratório, nós vamos somente confirmar que realmente não há nenhum desses valores aí alterados, e o médico vai cada vez mais encaminhar ele aí para uma pancreatite crônica, certo?
Então, além do pâncreas, né, a gente também tem o fígado e as glândulas salivares que secretam as substâncias no trato gastrointestinal, né? São outras células secretoras de apêndice aí do nosso sistema gastrointestinal, né? E o sistema em si, gastrointestinal, consiste em cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, cólon e ânus, certo? Então aqui você tem a cavidade bucal, que você tem a glândula parótida, você tem as glândulas submandibulares, né, glândulas sublinguais. Você tem faringe, que é o órgão que ele é o mesmo, né, tanto para o sistema do trato respiratório quanto para o sistema gastrointestinal. Então, assim, é um órgão de ligação entre a cavidade bucal e a traqueia, que está aqui, certo? Que é a laringe, depois vai virar traqueia aqui embaixo. Ou você tem aqui faringe virando, então, esôfago, né? Você tem aqui o fechamento, a abertura de glote, enfim, que é para fazer a troca entre a parte respiratória e quando você come, certo? E logo em seguida você tem o estômago, e aí você tem a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, que é a parte que acontece a maior parte da digestão, né? É feita aqui, porque é aqui que cai a bile, é aqui que cai o suco pancreático, e é aqui que o próprio intestino fabrica suco entérico, né? Que é o suco do intestino. Logo depois disso, né? Ele vai passear aqui pelo jejum e o ilho, tentando, então, finalizar essa absorção, vai finalizar as absorções e quebrar o restante das proteínas e açúcares, enfim, que tiver que quebrar, e chega no seco aqui, que é no intestino grosso. A partir daqui, gente, não tem mais nenhuma absorção a não ser de água. De nutriente no intestino grosso não tem absorção, somente de água, certo? As bactérias, né, a flora intestinal aí, ela é diferente do intestino delgado para o intestino grosso. Então, assim, a gente tem, se passar algum tipo de alimento pelo intestino delgado sem ser quebrado, sem ser absorvido, a gente vai ter consequências aí no intestino grosso por conta da diferença de flora intestinal, né? E o maior órgão, então, do nosso sistema gastrointestinal é o intestino delgado, certo? É o maior órgão do nosso sistema gastrointestinal, é o intestino delgado. Então, vamos começar falando aí, né, que o intestino, o sistema gastrointestinal, ele é separado por esfíncteres, né? Essas estruturas são formadas por fibras musculares circulares, então vocês pensem assim, em fibra redondinha, certo? Circular assim, e que elas têm uma motilidade. Então, assim, são fibras musculares circulares concêntricas que apertam no centro, dispostas a formar um anel que controla, né, o grau de amplitude do orifício, ou seja, esse abre e fecha conforme esse anel que tem em volta, certo? Então, são os três principais esfíncteres, né? O esfíncter esofágico, que ele vai ligar o esôfago ao começo aqui do estômago, antes de passar pela válvula cárdia, certo? É aqui em cima, assim, mais ou menos, o esfíncter do esofágico. Depois você tem o esfíncter pilórico, que ele é o final aqui do estômago e o começo, né, do intestino do duodeno, certo? Que é o intestino delgado. E o esfíncter anal, que é o nosso esfíncter lá no intestino grosso, que é o esfíncter de saída. A gente tem um outro esfíncter também, que a gente vai falar mais pra frente, que é o esfíncter responsável pela secreção da bile e do suco pancreático, mas quando a gente chega lá, a gente conversa sobre ele. Mas são esses três esfíncteres os principais, certo? Então, inicialmente, né, o alimento, né, entra pela nossa boca, e nós fazemos uma destruição mecânica dele através dos dentes, que é nada mais do que transformar esse alimento em pequenas porções
para a gente poder fazer com que as nossas enzimas tenham maior superfície de contato e consigam absorver melhor essas proteínas que estão aí. Proteínas, carboidratos, lipídios que a gente está absorvendo, né? Lembrando que a mastigação, muito bem feita, ela é importante para que a digestão seja efetiva e você consiga absorver o máximo possível dos nutrientes, certo? No caso, então, ainda de frutas e de vegetais, né, a mastigação é importante para destruir a parede de celulose das células vegetais, lembrando que nós não absorvemos celulose, então a celulose ela passa direto até o reto e o ânus, né, então assim, que serve para a gente, com os dentes, conseguir destruir o máximo possível da parede de celulose das células vegetais, certo? Para poder formar fibra, para a gente poder ter uma motilidade no trato gastrointestinal aí, final ok, certo? Então aqui, ó, a gente tem um exemplinho, né, o alimento, né, entrando aqui pela faringe, passando então para o esôfago, e aí você tem esses pequenos, assim, contrações, né, do esôfago em cima do alimento, que chama de movimento peristáltico, certo? Então, mas aqui dentro lá da boca ainda, né, começa a acontecer uma digestão química, além dessa digestão mecânica, que é a destruição pelos dentes. Você tem, então, a digestão química, que começa, né, na mastigação ali, onde a amilase salivar, a nossa saliva, a amilase salivar também chamada de pitialina, para quê? Para diferenciar ela daquela amilase do pâncreas, tá? Ela é secretada pelas glândulas salivares, que hidrolisam as moléculas de amido e transformam ela em maltotriose e maltose. Então você tem essa molécula enorme de amido aqui. E aí o que acontece? A nossa amilase salivar vem e quebra ela em porções ou de 3 ou de 2, certo? Vai quebrando aqui, ó, essas ligações em 3 ou 2, enfim. E aí ela vai se transformando em açúcares menores. Esses açúcares menores que eles falam é a maltose e a maltotriose, certo? Então a mastigação e deglutição, ela ainda, né, vai ser levada para o estômago através do esôfago, né? E este movimento, né, para você levar esse alimento do esôfago até o estômago, né, são chamados de peristaltismo, que é contração, né, alternada das camadas musculares. Então, o peristaltismo ele pode ser propulsivo ou segmentado. O que significa isso? Quando ele é propulsivo, ele acontece no esôfago. Então, é uma contração muscular bem em cima de onde o alimento está. Então, ele contrai em cima e empurra esse alimento para baixo. Ele contrai em cima e empurra esse alimento para baixo. Ele contrai em cima e empurra esse alimento para baixo. E assim vai indo. Pensem numa linguiça, certo? Quando você está fazendo uma linguiça lá, e você vai colocando carne, né, dentro dessa linguiça, ou enfim, o que você for colocar dentro da linguiça. E aí você vai apertando ela assim, acima da onde a carne está, para puxar para baixo. Não é assim que a gente faz? Se vocês já fizeram, mas enfim, se não fizeram, vejam um vídeo no YouTube de uma pessoa fazendo uma linguiça caseira. E aí você vai ver, a pessoa vai apertando em cima, assim, com esse movimento, assim, certo? E vai empurrando para baixo. No nosso caso, para baixo, porque o estômago está mais embaixo. E a gravidade, obviamente, também ajuda, né? E isso é um movimento propulsivo, que ele é um movimento para levar o alimento até o estômago. Quando chega no estômago, o estômago já tem um peristaltismo, chamado de segmentado. O que significa isso? Ocorre contração e relaxamento alternado da musculatura circular. Pensem em uma bexiga cheia de arroz e água, uma coisa assim misturada lá dentro. Quando você aperta, né, você está fazendo uma mistura. Então pensem que o estômago ele quer fazer um shake. Ele quer misturar o suco gástrico, que é enzimático dele, com aquele alimento que está ali dentro. Então o que ele faz? Ele faz assim, ó. Então, certo? É alternado, é em qualquer lugar. Ele só vai, ele tá movimentando ali, fazendo esses movimentos para fazer a mistura. Então você aperta no meio do alimento, o alimento vai para cima e para baixo. Não é acima do alimento, no meio.
Então, assim, e é em qualquer lugar, é alternado, certo? É realmente para fazer uma mistura aí do alimento ali nessa parte do estômago, né, que ele faz pelo seu tipo de segmentação, certo? Entendido a diferença? Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Anotem aí a dúvida e qualquer coisa vocês vão me perguntando nas aulas aí. Ou no WhatsApp, enfim. Aí você tem a gastrina. O que acontece com a gastrina, né? A gastrina, ela é a primeira enzima aí que... A primeira enzima aí que vai... enzima não, desculpa. O hormônio que vai perceber o alimento. Como é que a gastrina é liberada? É liberada de duas formas. Ela é liberada por estímulo alimentar no estômago, ou seja, quando o alimento chega no estômago. Quando o bolo alimentar chega lá no estômago, é liberado gastrina. E quando você vê ou você sente cheiro de comida, que é o estímulo do neurônio. Então, aí você também tem o estímulo do neurônio e a gastrina também é liberada. Entenderam? Então, as células, para que serve a gastrina, né? Ela é produzida na célula G, então G de gastrina, do estômago, né? E esse hormônio estimula as células parietais, ou células que estão ali no estômago, a secretar pepsinogênio e ácido gástrico, ou seja, HCl. Então, o que ela faz? Ela ativa, né, ali a secreção de HCl e de pepsinogênio. A gente vai ver por que pepsinogênio é importante. Então, o que acontece aqui? Novamente, vou pegar aqui a caneta. Então, você tem estímulo da gastrina, né? Que pode ser, que são dois estímulos. Vem por duas vias. O estímulo para a liberação da gastrina. Uma é pelo neurônio. Vou colocar N aqui. E outro é pelo alimento. Vou colocar aqui, certo? Então, quando o alimento chega no estômago, ele vai estimular essa célula G. A célula G é a que produz gastrina. Então, ou vem pelo estímulo alimentar, quando o alimento chega no estômago, ou quando o neurônio, por estímulo neural, quando você sente o cheiro da comida ou vê a comida, certo? E aí você vai lá e vai ter gastrina. Vai ter a estimulação, vou colocar aqui, ó, deltinha de estimulação. Tá bonito, hein, gente? Tá bonito. Da célula G. Então, a célula G vem e produz quem? Gastrina, tá? Gastrina é produzida. Ai, vai dar certo, não. Ah, não vai mesmo. Ai, bonito. Pronto, tá aí. Ó, gente, tô me esforçando, hein? Gastrina é produzido. E a gastrina, então, estimula quem? Células parietais. Células parietais. Então, células parietais aí são estimuladas. O que a célula parietal faz? Produz HCl. E produz também pepsinogênio. Vou colocar aqui de peps. Ah, saudade do meu quadro, hein? Então é isso, certo? Aqui que tá, ó. Gastrina, então, né? Ela estimula a produção de ácido clorídrico e pepsinogênio. Através de quem? Através do estímulo das células parietais. Ok? Aí vamos lá. Então, as células parietais, elas produzem uma enzima. Então, a gastrina, ela é um hormônio, certo? Um hormônio. Ó. Vou colocar um H aqui. Ela é um hormônio que estimula a produção de uma enzima. Então, o que essa enzima faz, né? Então, as células parietais, né, ativadas lá pela gastrina, produzem uma enzima gástrica chamada pepsinogênio, uma enzima gástrica inativada. Ela só vai ser ativada quando entra em contato com o HCl, que ele transforma a pepsina inativada na forma ativa dela, que chama-se pepsina. Então, aqui tá. Você tem pepsinogênio, certo? Ele está inativado. O ácido clorídrico vem e
cliva essa ligação, ele quebra essa ligação daqui, formando então pepsina, que é a forma ativada do pepsinogênio, certo? A pepsina ela só reage em meio ácido. Então, se o seu estômago, por algum motivo, tiver um problema na fabricação de ácido gástrico, ácido de HCl, você vai ter problema na pepsina, você não vai ter pepsina ativada. Isso é bastante complicado, é uma doença, a gente vai ver o nome mais pra frente, certo? Então, a pepsina, qual que é a função dela? Então, todo essa volta, né? Você tem lá o bolo alimentar, ou você sente o cheiro, ou você vê a comida, e aí vai essa gastrina produzida pela célula G, que é ativa as células parietais, que vai liberar pepsinogênio e HCl, e o HCl vai quebrar o pepsinogênio em pepsina, mas para quê? Para digerir proteínas. Então, lá na boca, a gente começou a digerir carboidrato, amido, certo? Aqui no estômago, a gente começa a digerir proteína, entenderam? Então, aqui você começa a digerir proteína através da pepsina. Então, a pepsina, através da catalisação da hidrólise dessas moléculas, ou seja, ela quebra as ligações peptídicas dos aminoácidos, ela vai para certos pontos da proteína, então quebra essas ligações. E ocorre uma digestão completa dessas proteínas. Quais proteínas que ocorrem? Da fenilalanina, triptofano, tirosina, principalmente. Essas proteínas são quebradas pela pepsina de forma completa. Claro, vai passar algumas outras proteínas, né? E aí vai ser o restante do trato gastrointestinal que vai cuidar delas, certo? Mas aqui a pepsina ela faz a quebra da maior parte aí das proteínas da fenilalanina, triptofano e tirosina, certo? Aí uma curiosidadezinha, né, sobre pepsina, né? A pepsina ela pode ser extraída do estômago, por exemplo, de suínos, de bovinos, né? E ela é utilizada na indústria na produção de coagulantes do leite e de amaciadores de carne. Olha que legal, né? Então a gente come aí uma enzima produzida no estômago de bovinos e suínos para amaciar a nossa carne, né? E o nome da marca Pepsi, de refrigerante, tem esse nome porque ela tem pepsina na sua constituição. E inicialmente ela era utilizada como medicamento para curar dispepsia, que é a falta de pepsina, ou seja, aquela sensação de estômago cheio, sabe? Se você não está fazendo digestão, eles usavam a Pepsi para curar como um medicamento. Então, assim, é bem importante a pepsina, né? E aí, uma outra, né, enzima que nós temos ali é a renina. Só que a renina ela é especial, porque no suco gástrico, né, ela atua sobre a caseína do leite. O que ela faz? Ela talha esse leite, impede que ocorra o esvaziamento rápido do leite, porque o leite é líquido, então ele chega no estômago, teoricamente ele já vai passar direto. Então, para ter tempo da pepsina agir em cima dessa caseína, a renina vem e talha esse leite se deposita ali no fundo, né, do estômago, fazendo com que a pepsina consiga agir, né, em cima desse alimento. E isso é muito importante em lactentes, porque existe uma alta produção da proteína renina neles, e muitas vezes esse nascido gorfa o leite talhado, que é normal. Então, se às vezes o recém-nascido é um recém-nascido que mama bastante, ou ele mama muito mamadeira, ou mama muito leite materno, e ele gorfa, né, porque tá cheio. E se ele gorfar talhado, é ok, é normal, tipo, não há dor nesse gorfo dele. Então, assim, é normal, é sinal de que tá tudo ok, que tá tudo funcionando. Agora, isso é diferente de refluxo, que normalmente é um jato, né, de leite não talhado, ou misturado ali um pouco, mas normalmente em jato, e é doloroso, né? Então, essas duas enzimas, elas são enzimas que trabalham juntas. A renina é muito importante quando a gente fala de recém-nascido, ok? Porque ele só se alimenta de leite. Então, precisa que a pepsina tenha um tempo para trabalhar ali
conforme você vai ficando, esse bebê vai crescendo, ela precisa produzir e quebrar as proteínas do leite. Quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a se alimentar de outras fontes de alimento, a renina tende a diminuir a sua produção, né? A gente tende a diminuir a produção de renina. Então, no fim, quando esse bolo alimentar, né, ele passa ali do suco gástrico, né, o bolo alimentar mais o suco gástrico, ele vai em direção ao duodeno, ele forma o quimo. Então, ele não é mais chamado de bolo alimentar, ele é chamado de quimo. Então, o quimo, né, aqui quando ele passa, lembre-se, é suco gástrico, né, suco gástrico, que é o HCl, mais tripsina, né, mais o alimento, certo? Isso aqui vira quimo, chama-se quimo. Quando o quimo chega aqui na primeira parte, que é o duodeno, né, ele ativa algumas células que vão fazer algumas funções. Vamos começar, então. Os movimentos, né, peristálticos do estômago, o relaxamento, né, do esfíncter piloro. Então, aqui nós temos o esfíncter piloro. O relaxamento desse esfíncter passa o quimo para o duodeno. Nessa região, o fígado e o pâncreas secretam, então, no interior do intestino. E também é nessa região que ocorre a secreção do suco entérico. Então, nessa região, você tem a secreção da vesícula biliar. Nessa região, você tem a secreção do suco pancreático. E nessa região, você tem o suco intestinal, junto com o alimento, certo? Então, a secreção biliar, né, ela é constituída de compostos lipídicos, né, obtidos da metabolização do colesterol. Vocês lembram que a gente viu bile lá na aula de lipídios? Então, assim, relembrem, tá? Rico em sais minerais, né? A função dele, o que é? Emulsificar a gordura em pedaços menores, ou seja, quebrar essa gordura. E a secreção da bile, ela está relacionada com o hormônio colestocicinina, que é produzido pelo intestino. Então, quando o quimo passa pelas células do intestino aqui, elas já liberam, manda um sinal, né, para liberar colecistocinina ali pelas células do intestino. Ela vai lá e faz contração da vesícula biliar. Então, se você tem bile guardada aqui na vesícula biliar, ela vai fazer contração e já vai jogar essa bile aqui para dentro do seu duodeno, certo? Ela também ajuda o pâncreas aqui a contrair e levar também o suco pancreático para dentro do duodeno. Então, o suco pancreático ele é formado de amilase pancreática, que é muito parecido com a amilase salivar, certo? Tripsinogênio e quimiotripsinogênio, né, para as proteínas. E juntamente com o suco pancreático é liberado pelo pâncreas o bicarbonato de sódio. Aí é importante, por quê? Porque ele eleva o pH do intestino. As enzimas do suco pancreático não funcionam em pH ácido, elas só funcionam em pH básico. Então, por isso que é necessário a liberação do bicarbonato. E a liberação do bicarbonato é feita por um outro hormônio intestinal chamado secretina. Então, você tem aqui, nessa parte do duodeno, algumas células que vão perceber o pH. Então, quando passar ali o quimo, que ele é um ácido, quando ele passar para dentro do intestino, essas células vão perceber que o pH está ácido, vão lá no pâncreas e vão fazer o pâncreas liberar bicarbonato para poder inativar esse HCl aqui e subir esse pH, certo? Aí a gente vai ter um pH em torno de 6 a 8, né? Como a gente já sabe, de 6 a 8. E aí sim, essas enzimas do suco pancreático, do suco intestinal, elas vão poder funcionar, da bile também, vão poder funcionar aqui dentro, porque elas não funcionam em pH ácido, ok? O suco entérico, né, ele possui algumas enzimas de muitas variedades, então é por isso que é nessa região que ocorre a maior parte da digestão. Prestem atenção, eu estou falando que no duodeno é o lugar onde acontece a maior parte da digestão. O que é digestão? Digestão é a quebra das moléculas, certo?
A absorção dos nutrientes é outra coisa e acontece em outro lugar com maior intensidade. Aqui nessa parte chamada duodeno, por conta da ação dos sucos pancreático, suco intestinal, da vesícula biliar, por conta disso é que acontece a maior parte da digestão, ok? No suco entérico, né, a gente tem a dipeptidase e a alfa-aminopeptidase. O que ela faz? Essas enzimas atuam terminando o processo digestório, separando o que resta, né, de dipeptídeos em aminoácidos, certo? O que significa isso? Significa que aqui é onde vai acontecer a maior parte. Professora, mas não vai acontecer digestão em mais nenhum outro lugar daqui para baixo? Vai acontecer porque você vai ter enzimas que vão poder quebrar o que ficar remanescente. Mas a maior parte da digestão ocorre aqui, certo? Pelos motivos que eu já expliquei. Então, se eu perguntar na prova, sei lá, vai que cai, né? Onde que acontece a maior parte da digestão e o porquê que acontece ali, vocês têm que saber que é por conta disso, ok? Voltem, escutem de novo a explicação. Ou perguntem na aula, tá, gente? Aí a gente chega no jejum e no ilho, certo? Que além deles fazerem digestão, né? O intestino delgado em si como um todo, ele também faz absorção de nutrientes. Então, o jejum e o ilho, eles atuam principalmente na parte de absorção dos nutrientes. Então, a absorção é eficiente nesse local porque a parede deles, né, apresenta uma série de dobras chamadas vilosidades. E, além disso, essas células também possuem dobras denominadas microvilosidades. Então, assim, a parede do intestino ela é dobradinha e as células que compõem a parede do intestino têm microvilosidades, como mostra aqui na figura, tá vendo? E essas microvilosidades, elas garantem o aumento da superfície de contato do intestino ali, do que veio ali do intestino delgado, certo? E aí, do intestino do duodeno, veio para o jejum e para o ilho. Então, isso aumenta a absorção. Além disso, essas microvilosidades são muito vascularizadas, tanto de canal linfático como de artérias e veias. Então, a absorção alimentar é extremamente alta aqui, certo? Mas ainda nessas enzimas, né, existem algumas outras enzimas, como a maltase e outras disacárides, que vai terminar a quebra, como lactase, todas essas enzimas aí que vão terminar a quebra de leite, de aminoácido, de carboidrato, enfim, vai terminar a quebra dessas enzimas, formando então glicose e frutose, certo? Essas enzimas, então, que são a maltase, lactase, outras aí, vão terminar de quebrar os carboidratos em glicose e frutose. Também você tem a aminopeptidase, que vai terminar de quebrar os oligopeptídeos em aminoácidos, ou seja, vai terminar de quebrar aquelas proteínas que já agora são proteínas menores, né, em aminoácidos. E após passar para o intestino delgado, o bolo alimentar, ele recebe o nome de quilo. Então, vamos lá. Quando sai do estômago para o intestino delgado, recebe o nome de quimo. Opa, tá bonito, gente, vocês entenderam. E quando sai do intestino delgado para o intestino grosso, chamamos de quilo. Entenderam a diferença? O quimo é porque ele tem ali aquele suco, né? Ele tá fazendo a digestão ali. E quilo é porque ele já terminou de fazer tudo que era digestão, tudo que era de nutriente foi absorvido, que era importante, e passou para o intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele é menor que o intestino delgado, ele mede cerca de 1,5 metros, e é possível, né, você distinguir as regiões. Então, aqui está o final, né, a porção final do intestino delgado, ligando então ao seco, e aqui é onde fica a apêndice, certo? Então, o alimento do quilo agora, né, vai aqui, aí ele sobe pelo cólon ascendente, passa pelo cólon transverso e desce pelo cólon descendente, passa pelo cólon sigmoide, pelo reto e sai pelo ânus.
Então, o que acontece aqui com esse quilo enquanto ele está passando nessa região aqui? Só serve para fazer absorção de água. A absorção de nutrientes é feita no intestino delgado. Aqui é a absorção de água para formar as fezes, certo? O quilo, né, ele desloca-se então pelo intestino grosso e durante o processo o excesso de água é absorvido e aí começa a se formar o bolo fecal, que é as fezes, né? As fezes são eliminadas pelo ânus após o relaxamento do esfíncter anal, que também é por pressão, por presença. As células ali, elas têm sensibilidade, elas vão perceber essas fezes chegando e aí elas vão mandar estímulo para a liberação do esfíncter, certo? Em bebês, a gente não tem o controle do esfíncter anal, certo? E conforme a gente vai adquirindo idade, a gente começa a adquirir o controle desse esfíncter, ok? Então, vamos lá. Aqui é um resuminho do pH em que as enzimas estão inseridas. Por exemplo, a enzima da saliva, né? Ela está inserida, que também é chamada de petialina ou de amilase salivar, tá? Ela é no pH neutro. A boca é pH neutro, certo? A pepsina, ela precisa do pH ácido. A gente viu por que ela precisa do pH ácido, né? Senão ela não é ativada. O restante de todas as enzimas, sacarase, amilase, maltase, carboxipeptidase, lipase, DNase, amilopecina, tripsina, enfim, todas elas são pH alcalino. Então, o intestino delgado e grosso são pH alcalino. E aí vai absorvendo a água ali e essas enzimas vão funcionando nesse pH. Por isso a importância da liberação de bicarbonato pelo pâncreas, certo? Aí a gente tem aqui os resumos dos hormônios, né? A gente vai prestar mais atenção, assim, né, nessa aula em gastrina, colicistoquinina, secretina. Vamos prestar atenção em... Aqui, desse daqui, eles são todos importantes, claro, mas assim, a gente consegue dosar, não tem nenhum nessa página, mas é importante para vocês saberem esses aqui. E aqui tem a grelina e a leptina, que também são importantes, certo? Então vamos lá. Aí depois vocês dão uma olhadinha certinho nesse daqui. É um resuminho de hormônios, tá? Então se vocês tiverem alguma questão com hormônio na prova ou em qualquer lugar, vocês vêm aqui e vão nessa listinha aqui, que é o resuminho de onde os hormônios estão, quem fabrica elas, ok? Então vamos lá. Para os distúrbios gastrointestinais, né? Então os distúrbios, eles são patologias que afetam o aparelho digestório, como a gente falando lá no início, né? Inclui esofagite, gastrite, dispepsia, refluxo, úlcera péptica, gases, né, prisão de ventre, aplasia, pancreatite, insuficiência pancreática, litíase vesicular, enfim. Então, bastante coisa é considerado distúrbio intestinal. A gente vai abordar alguns, tá? Então, nos distúrbios gastrointestinal, a gente vai dosar a amilase salivar, que é também chamada de petialina, certo? Ela é excretada pelas glândulas salivares e ela é a primeira enzima da cadeia digestiva, isso a gente viu, ela é liberada na boca, né? E ela é inativada no pH gástrico, sim, porque o pH dela é o quê? Que a gente acabou de ver na listinha, neutro, né? Valor de referência dela de 60 a 180, ou seja, muito parecido, alguns kits pode ser até igual, da amilase pancreática, porque realmente você vai dosar as duas iguais, você vai acabar dosando as duas no seu organismo, por isso o valor, certo? A dosagem é feita pela amilase sérica, ou seja, pelo sangue, certo? Era indicativo de úlcera péptica perfurada ou obstrução do ducto biliar, cachumba. E a amilase sérica ela é muito mais utilizada para diagnóstico de doenças pancreáticas, que foi aquilo que eu tinha dito para vocês. Se tiver só ela aumentada, aí sim a gente vai começar a pensar numa úlcera, numa obstrução do ducto biliar. Mas se não, né,
a gente vai pensar em pancreatite. Então, aqui está um resuminho. Vamos lá, vamos prestar atenção aí. Se você tem um valor de amilase 2 vezes maior que o valor de referência, você vai pedir teste de lipase. Para quê? Para você identificar se é uma amilase hepática ou se é extrahepática, ou extrapancreática. Se é pancreática ou se é extrapancreática, ou seja, se o seu problema é no pâncreas ou o seu problema é em outro lugar do intestino, ok? Então vamos lá. Então, beleza. Aí você tem lá uma amilase menor que o valor de referência. Aí você vai fazer uma eletroforese para ver da onde essa amilase, porque como você tem a amilase pancreática e a amilase salivar, quando você fizer a eletroforese, elas vão ter bandas diferentes, certo? Então você vai conseguir dosar para ver qual é que está aumentada. E aí, se o padrão for do padrão salivar, você vai buscar uma fonte extrahepática. Você vai começar a saber onde é que está acontecendo em outro lugar do seu intestino aí que não é hepático, que não é, desculpa, eu falei hepático, pancreático, que não é pancreático, é em outro lugar. Então você vai procurar ali úlcera, você vai procurar outras coisas. E aí você tem caso não for o padrão salivar, não é padrão salivar, então é uma superprodução de amilase. Aí a gente vai começar a buscar por câncer, no pâncreas, coisas assim, que estão fazendo com que aquelas células acinares fabriquem muita amilase, ok? Ok. Agora vamos para a parte em que a lipase está aumentada. Então, se a lipase estiver aumentada também, aí você vai ver o valor dessa lipase. Se essa lipase estiver aumentada maior que 5 vezes o valor de referência, bateu o martelo, pancreatite aguda. Se for menor que o valor de referência, você vai tirar o teste para ver se é insuficiência renal ou se é uma pancreatite aguda diagnosticada tarde, certo? Então, você vai fazer creatinina sérica. Se a creatinina tiver 2 vezes maior que o valor de referência, insuficiência renal. Se a creatinina tiver negativa ou tiver menor que 2 vezes o valor de referência, é pancreatite aguda tardia, ou seja, diagnosticada depois, ou outro distúrbio ali abdominal, mas provavelmente da parte do pâncreas, ok? Entenderam a receitinha de bolo? Então vamos lá. Aí você tem a dosagem do hormônio gastrina, né? Então a gastrina é um hormônio peptídeo, né? Estimulado pela secreção do ácido clorídrico, que estimula a motilidade do estômago. O aumento dos níveis de pH gástrico resulta num aumento dos níveis séricos de gastrina, porque a gastrina é quem vai pegar e vai estimular aí a produção, né, a gastrina é quem vai estimular aí a produção do ácido clorídrico pelas células parietais. Então, você vai ter um aumento sérico de gastrina também, quando você tem um aumento de pH do estômago, certo? E os níveis de pH em queda estão associados com a produção de somatostatina nas células D, certo? Porque a somatostatina, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma homeostase, ela é um botão de desliga. Então, assim, você começou a produzir gastrina. Chega lá na somatostatina, vai chegar num limiar que ela vai falar, opa, tá produzindo muita gastrina. Vamos lá, vamos produzir somatostatina para inibir a produção de gastrina. Então, é isso que ela faz. Ela é um botão de desliga do nosso organismo. Então, ela faz isso com várias funções do corpo. Então, aqui na gastrina ela também faz. Então, qual que é o valor de referência? 100 picogramas por ml, bem pouquinho, tá? Então, a gastrite, você é indicado quando? Quando você tem gastrite crônica do tipo A, que é autoimune. Então, a parede gástrica, ela vai estar preservada. O que significa isso? Você não vai ter úlcera na gastrite do tipo A. E você vai ter uma hipergastreinemia, que é uma superprodução de gastrina. E baixa concentração de pepsinogênio, certo? Então, você tem uma gastrina produzindo bastante, mas aí você não tem produção de pepsinogênio, ok? Gastrite do tipo B, que é a não atrófica, ou seja, a gastrite do tipo que a gente mais conhece, que é onde a parede gástrica é comprometida.
Então, você normalmente tem infecção por Ectobacter pylori, 80% dos pacientes, e você também acompanhado de úlcera. E você tem uma hipogastreinemia, que é causada pela destruição da célula G. Uma vez que você tem úlcera, você destrói, né, a parede ali do seu estômago, você acaba destruindo a célula G. Então, você tem uma produção de gastrina muito baixa, certo? Aí nós vamos falar da síndrome ZE. Eu nem vou me arriscar a falar o nome do Zollinger-Ellison, mas é síndrome ZE, ou ZES, que ele é caracterizado pelo quê? Pela hipergastreinemia, que é um distúrbio, né, endócrino caracterizado por níveis aumentados do hormônio gastrina, fazendo com que o estômago, né, produza ácido gástrico em excesso, né? Uma das consequências da acidez aumentada é a formação de úlceras pépticas em 95% do paciente. Então, como é que você vai diferenciar gastrite crônica do tipo A da síndrome ZES? É que na gastrite crônica do tipo A você não tem úlcera, você tem uma produção excessiva de gastrina, mas você não tem úlcera. Na do tipo B, você tem uma produção baixa de gastrina e tem úlcera. Nesse caso aqui, você tem uma alta de gastrina e ainda tem úlcera. Vocês entenderam? Ou vou de novo? Vou de novo, né? Eu tô vendo, acho que parece que eu tô vendo a cara de dúvida aqui. Então tá, anotem. Gastrite crônica do tipo A. Você tem a parede preservada do estômago, ok? Você tem superprodução de gastrina e não tem úlcera, ok? Gastrite do tipo B. Você tem parede comprometida. Você normalmente tem infecção de Ectobacter pylori, mas você tem úlcera e não tem gastrina. Por quê? Baixa produção de gastrina. Por quê? Destruiu a célula G. No caso da ZES, você tem uma alta produção de gastrina, você tem úlcera em 95% dos pacientes. Entenderam? Então, assim, é isso. E aí você tem os cânceres, né, que são os gastrinomas, que são tumores geralmente localizados no pâncreas ou no duodeno, e que ele acaba produzindo quantidade excessiva de gastrina no próprio tumor, né, que estimula a secreção de ácido e de enzimas no estômago, causando úlcera. Então, assim, é um tumor que é formado pelas células ali, né, que produzem células G, que produzem gastrina, produz excessivamente, estimula demais as células parietais e acaba lesionando a parede do estômago também. Mas isso é por conta de um câncer, tá? Aí a gente tem a dispepsia. O que é a dispepsia? A sensação, né, de dor ou desconforto aqui na parte superior do abdômen. Muitas vezes é recorrente, ela pode ser descrita como uma injeção de gases. Você come e já se sente empanturrado, empachamento, né? Sensação de corrosão, de queimação. Então, assim, é indicado para pacientes acima de 45 anos, né? E inclui esvaziamento gástrico e radiografia, ou seja, não é um exame que a gente faz dosagem laboratorial, é um exame específico, tá? Síndrome de Mallory-Watts, que é o quê? É caracterizada pela laceração cardioesofágica. Então, lá, quando você passa do esfíncter do esofágico, logo embaixo você tem uma parte ali chamada cardioesofágica, e essa laceração é espontânea. Então, ela é causada por ânsia de vômito excessivo, né? E achados laboratoriais de endoscopia, né, vai mostrar também que tem sangue, certo? Tem hemorragia por laceração, por rasgo, certo? Que é essa fotinha aqui, ok? Então, um rasgo assim, ó, no espontâneo, ali perto da boca do estômago, ok? E aí, doença celíaca. O que é doença celíaca, né? É uma reação imunológica à ingestão de glúten. É uma proteína encontrada no trigo, né? Na cevada, no centeio. Então, ao longo do tempo, essa reação imunológica ela vai causando uma inflamação ali no tecido do intestino delgado. Isso faz com que as células, né, fiquem assim, achatadas, tá vendo? As células normalmente elas são naquela forma, como eu falei para vocês, para absorver mais nutrientes, elas vão começando a ficar achatadas. Isso vai causando má absorção dos nutrientes, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada. Às vezes a pessoa vive com isso a vida inteira, às vezes isso é muito grave também. E
E isso daí é diagnosticado somente assim com o relato do paciente para o médico, um médico que seja assim, consiga pegar, né, esses pequenos nuances aí do que o paciente reclama, e a pessoa vai tendo baixa de proteína, anêmico, enfim. São várias coisas aí que vai acontecendo, né, que a pessoa vai tendo esse problema. Então, o sintoma, né, clássico é diarreia. Outros incluem inchaço, gases, fadiga, né, baixa contagem de glóbulos vermelhos, anemia, né, osteoporose, por conta da falta da absorção do alimento. Muitas pessoas não apresentam sintomas, então, assim, é uma doença de difícil tratamento. Precisa ter uma dieta rigorosa, sem nenhuma quantidade de glúten, né, para ajudar a controlar os sintomas, promover a cicatrização do intestino, que o intestino voltar, né, a produzir as suas venosidades para conseguir, então, fazer absorção. E o diagnóstico é feito por biópsia e endoscopia, certo? Contar aqui para vocês, assim, eu tenho uma amiga, né, de farmacêutica aí, anos, né, que ela passou com essa doença sem saber. E hoje, assim, que ela sabe, ela é muito melhor, ela melhorou muito, assim, a absorção dos nutrientes dela. Ela tinha refluxo, achava que era refluxo, na verdade era tudo consequência da doença celíaca. E, assim, é uma vida que é restritiva. Então, por exemplo, ela mora com a mãe dela, ela teve que comprar os próprios eletrodomésticos, porque ninguém pode usar aqueles eletrodomésticos. Porque se você passar glúten ali, bateu o bolo uma vez, já contaminou, não pode usar mais. Então, assim, ela tem os próprios eletrodomésticos dela, ela tem o próprio prato. Quando ela vem comer na minha casa, por exemplo, ela traz os pratos, o talher dela. Então, é bastante complicado, né? A maior parte das vezes, assim, é uma doença que você tem que levar muitas restrições, né? A intolerância à lactose, né? Então, é uma outra aí interessante, né, doença aí, que é a incapacidade, né, de você digerir totalmente o açúcar, né? Então, você tem um defeito aí na digestão da lactose, e ela é geralmente causada pela deficiência de uma enzima chamada lactase, né? Os sintomas podem incluir cólicas, distensão abdominal e diarreia. Então, assim, a intolerante à lactose, ele tem que evitar os produtos lácteos, né? E ele pode consumir ou os produtos sem lactose ou usar aqueles suplementos de lactase, né? E os suplementos de lactase, eles são dosados por UI. Então, por exemplo, às vezes você vê lá na farmácia assim, 4.000 UI, 8.000 UI. Aí você fala assim, nossa, mas esse daqui é R$20, esse daqui é 60. É porque o outro tem o dobro das enzimas, né? Então, você vai comprar 10 tabletes com o dobro das enzimas, né, de lactase. Então, assim, é mais lactase. Então, assim, é por isso que é diferente, né, os valores, né. E a forma mais rápida, né, de identificar a intolerância à lactose é através do teste do hidrogênio expirado, né, com lactose. O que significa isso? Que popularmente chamado de desafio da lactose. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É nesse aparelhinho aqui que você dosa. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, né, o teste. Você vai tomar, né, a pessoa vai tomar um copinho lá com o que ela acha que ela tem de deficiência, né, pode ser glicose, lactose, lactulose ou frutose. Vamos focar aqui na lactose, tá? Então a pessoa vem, toma um copo, primeiro ela vai lá, ela sopra para ver o nível basal dela de hidrogênio. Então ela sopra ali e vai dar um nível basal. Sei lá, 2, 3. Aí ela vai lá, toma um copão desse de lactose. E ela espera ali a digestão começar a acontecer. E aí ela começa, a cada 30 minutos, 15 minutos, fazer soprar no aparelhinho para ver a formação de gás. Então, quando chega aqui no intestino, a glicose ela é fermentada por bactérias, né? Se a bactéria estiver presente. E pela lactase, que é a enzima, né? Então, se a lactase estiver presente, você vai produzir aqui normal. Agora, e você vai formar um nível de H2, ok, que é o basal. Agora, se a lactose, né, ela for fermentada no colo por outras bactérias aqui, ela significa que é uma má absorção do intestino delgado. E aí, lá no colo, tem bactérias que são anaeróbias, então vai gerar fermentação. E essa fermentação vai fazer com que esses níveis aqui
de H2 disparem. Então, olha só um gráfico, certo? De uma pessoa que tem intolerância à lactose. Então, assim, o teste é respiratório, o paciente faz jejum de 12 horas. No início do teste, o paciente assopra vagarosamente no aparelho. O aparelho mede a concentração inicial, né, do hidrogênio. Depois ele ingere uma pequena quantidade do açúcar para ser testado, lactose, frutose, lactose, enfim. Amostras adicionais do ar expirado no aparelho são analisadas e medido o hidrogênio a cada 15 a 30 minutos durante 3 a 5 horas. Então é um teste bem longo, igual aquele teste de tolerância à glicose que a gente faz, então. E aí chega ao colo o açúcar, né, sem digestão. Se chegar lá, a quantidade é proporcional ao nível do açúcar que não foi digerido no intestino delgado. Por isso que eu falei para vocês, pro intestino grosso só chega coisa que vai ser descartada. Então chega ali lactose, as bactérias vão começar a fermentar, porque elas são bactérias fermentadoras que estão lá. Então elas vão começar a fermentar e esse nível de H2 vai disparar, que é o que aconteceu aqui, ó. O cara tomou no nível 0, certo? Aqui no nível 0. Aí foi indo basal. Quando chegou 60 minutos depois da ingestão, que foi quando a lactose, né, chegou lá no intestino grosso, começou a fazer fermentação. E aí o nível de H2 foi lá para cima. Agora sim, vamos fazer alguns exercícios então de fixação, certo? Vamos lá. Exercício de fixação, o que eu vou sugerir a vocês? Eu vou sugerir que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. E aí eu vou resolver aqui com vocês depois, vocês já vão saber a resposta na sequência, mas tentem fazer sozinhos para vocês poderem treinar, tá bom? Então, vamos lá, pausem o vídeo, façam sozinhos. Então vamos começar, acho que vocês já pausaram. Então, quem promove a digestão mecânica dos alimentos? É o dente, né, gente? Saliva não vai ser, faringe não vai ser, esôfago não. Então, o que a gente viu é o dente, ok? Então, número 1 aqui, dente. Maior órgão do sistema digestório. Saliva não é órgão, né? Faringe é órgão, mas não é o maior. Esôfago, estômago, intestino delgado. Sim, intestino delgado é o maior, que eu falei com vocês, né, sobre isso. Órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Vocês levam lá, bucal, né, cavidade bucal, faringe, passa para laringe, que desce para o pulmão, e esôfago, que desce para o estômago, né? Então, nós estamos procurando aqui, ó, a faringe, certo? Secreta bile. Secreta bile. Quem secreta bile? Saliva? Não, né? Esôfago? Não. Estômago? Não. Intestino grosso? Não. Fígado, né? Fígado secreta a bile, sim. Na verdade, quem secreta a bile é a vesícula biliar, mas nós estamos falando aqui, né, do órgão acessório. Então, secreta a bile. Ok. Muito difícil aqui ficar marcando, hein? Só vou marcando vocês. Possui, né, uma enzima pitialina. Quem que é a pitialina? Vocês lembram quem que é a pitialina? Que atua na digestão de carboidratos. Quem que é a pitialina? É a amilase, né? Só que a amilase salivar. Então chama-se saliva. A saliva possui pitialina, certo? Produz suco gástrico, né? Produz suco gástrico. Quem produz suco gástrico? O estômago, né, gente? Isso é bem facinho. Produz suco gástrico. Realiza movimentos peristálticos. Opa! Se não tivesse essa de produção gástrica aqui, a gente agora poderia pensar, né, que o estômago também produz, né? Mas sobra esôfago, né? Então, sim, esôfago. Ocorre absorção de água e formação das fezes. Olha só, intestino grosso, né? Que é a única função que ele tem. E aí produz insulina ou glucagon. Pâncreas. Pâncreas, na sua fusão endócrina, produz insulina e glucagon. Então vamos lá para a resposta? Então é 1, ok. 7, 3,
8, 2, 5, 4, 7 e 9. Muito bem, ok. O sistema digestório é formado por diversos órgãos, né, que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo esse processo, onde são produzidas as glândulas salivares. As glândulas salivares atuam no sistema digestório desenvolvendo qual função? Lubrifica o tubo digestório? Não, né? Não lubrifica. Então, não. Libera substâncias que permitem a identificação de sabores? Não, não falamos nada disso. Diluindo as substâncias nocivas dos alimentos para que não cheguem ao tubo digestório? Gente, se a saliva fizesse isso, a gente não teria intoxicação alimentar, certo? Então, não. Amolecendo alimentos para entrar no tubo digestório? Sim, ela amolece. Como? Através da amilase salivar, né? Então, eu acho que a resposta é letra D. Vamos lá. Neutralizando a ação dos alimentos ácidos e auxiliando os sucos ácidos? Não. Porque a saliva, ela tem amilase. A amilase trabalha em que tipo de pH? Neutro. Então, alimentos ácidos, não, ela não neutraliza, ok? Ela não é básica, ela não neutraliza. Então, não. Então, tem que ser a resposta letra D. Isso aí, vamos lá. O esôfago é um órgão que atua no sistema digestório, fazendo a ligação da faringe até o estômago. Sim, ok. Considerando seu papel no processo da digestão, assinale a alternativa que indica como o esôfago atua. Então, ele atua através da liberação de ácidos? Não, ele não secreta nada. Através de movimentos peristálticos? Sim. Através de movimentos peristálticos, sim. Vamos ver se tem algum outro mais perto, né? Através do esfíncter que se mantém aberto? Não. O esfíncter se relaxa conforme o alimento vai chegando, né? Através da ação de enzimas diluidoras? Não, ele não secreta nada. Através da liberação parcial do espaço para a passagem do alimento? Não, né? Ele não vai liberando parcialmente, né? Esse liberação, ela tem um nome, né? Chama movimento peristáltico. Tudo tem que ser a letra B. Ok, vamos lá. O estômago é o órgão responsável pela digestão das proteínas e, para isso, ele atua de forma conjunta com outros órgãos do sistema digestório. Uma das principais ações do estômago é a produção do suco gástrico, né? Que é composto por uma potente enzima, a pepsina. O suco gástrico é produzido no estômago quando? Quando a mucosa gástrica sofre perda de nutrientes? Não falamos nada sobre isso. Os lipídios são diluídos pelas substâncias produzidas pelo esôfago. Gente, o esôfago não secreta nada. Alimento se faz presente no estômago? Sim. Quando os alimentos se faz presente, o suco gástrico é liberado, né? É uma das liberações da gastrina. A gastrina é liberada neural e quando o alimento chega no estômago. As glândulas salivares liberam ácido clorídrico? Não liberam ácido clorídrico, senão ela inativava a amilase, certo? O alimento inicia seu caminho até o estômago? Não, quando ele chega no estômago. Então, é a letra C, ok? O sistema digestório é dividido em duas partes, sendo uma delas o tubo digestório e a outra os órgãos anexos. Sim, o tubo digestório, por sua vez, é dividido em três partes: alto, médio e baixo. Sim. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica quais são os órgãos que formam o tubo digestório. Fácil, né? Vamos lá. Faringe forma? Sim. Laringe forma? Não, laringe desce pro pulmão. Pulmão forma? Não. Pâncreas forma? Sim. Fígado forma? Sim. Mas letra A não é. Boca forma? Sim. Laringe, gente, não. Laringe vai pro pulmão. Faringe forma? Vesícula biliar forma? Apêndice forma? Sim, mas a laringe não. Estômago forma? Sim. Intestino delgado forma? Sim. Fígado forma? Sim. Rim? Rim não forma. Laringe forma? Mas que insistência com laringe? Não. Estômago? Pulmão? Não. Rim? Não. Fígado? Sim. Então só pode ser letra E, né? Boca forma? Sim. Faringe? Sim. Esôfago? Sim. Estômago? Sim. Intestino delgado e grosso. Então, letra E. E o processo de digestão dos humanos é composto por duas fases. Uma mecânica, na qual a correta mastigação é essencial, e a outra enzimática, controlada pelos hormônios da digestão. Sobre esses hormônios, analise as afirmações a seguir. Marca a alternativa correta. As gorduras parcialmente digeridas no quimo.
Já começamos aí, né? Parcialmente digeridas. Presentes no quimo. Estimulam as células do duodeno a liberar o hormônio secretina, que provoca a eliminação da bile pela vesícula. Não. Secretina, ela vai provocar a liberação de quem? Bicarbonato. Quem estimula a vesícula biliar é a colecistoquinina, certo? Além disso, as gorduras não são parcialmente digeridas no quimo, elas não estão parcialmente digeridas, não estão nada. Quando elas chegarem lá, a colecistoquinina vai liberar, então, a vesícula biliar para começar a fazer digestão dessas gorduras. O único lugar que é feito digestão de gordura é lá, certo? Porque é lá que tem as enzimas que vão quebrar. Lá no estômago é feito pelas proteases. O carboidrato começa lá na boca, certo? Mas a gordura começa lá no duodeno, ok? Pela liberação da bile. Então a letra A está errada. A acidez do quimo que chega ao duodeno estimula as células da parede intestinal a liberarem especialmente o hormônio colecistocinina, que agirá no pâncreas, estimulando a liberar principalmente o bicarbonato? Não. Você pode trocar toda essa frase aqui e colocar aqui, ó, secretina. Aí sim estaria correto. Colecistoquinina faz contração da vesícula biliar e do pâncreas para liberar suco gástrico e liberar bile, ok? A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos e pelo hormônio gastrina, produzido no estômago. Sim. A secreção do suco gástrico é estimulada por impulsos nervosos? Sim. Pelo hormônio gastrina, produzido no estômago? Sim, também. Então é isso. A digestão de proteínas inicia-se no estômago e completa-se no duodeno por ação de enzimas secretadas pelo pâncreas, tripsinogênio, quimiotripsinogênio e pepsina. Não, gente, pepsina tá lá no estômago. Se inicia-se no estômago, mas tripsinogênio e quimiotripsinogênio não estão lá no estômago. Estão aqui embaixo no pâncreas, ok? E quem inicia é a pepsina. Então a pepsina é produzida no estômago. Então A tem que ser a letra C. Isso aí. E é isso então. Então vocês vão. A gente vai voltando aí, né? Vocês vão assistindo as aulas, fazendo os exercícios e dará tudo certo aí. Qualquer dúvida vocês me procurem, ok? Certinho? Então, até mais, gente. Até mais.